Quero compartilhar um texto que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. E esse texto é muito significante para os momentos que nós estamos vivendo agora. Esse texto diz assim: procurem o bem-estar da cidade para a qual fiz que os levasse em exílio, e orem a Adonai a favor dela, pois o bem-estar de vocês está ligado ao bem-estar dela. Esse texto, Adonai também recomenda a Jeremias e Emiahu, em hebraico, a orientar o povo que foi ao exílio para Babilônia, Babel. E ele diz que o povo que vai em exílio tem que construir casas, construir jardins, fazer melhorias. E esse povo vai como escravo, vai exilado. Ele vai levado à cidade como escravos. Mas a orientação do Senhor é o seguinte: você vai como escravo, mas você não vai ter comportamento de escravo. Pelo contrário, você vai fazer o seu jardim, você vai construir a sua casa, você vai fazer o planejamento das ruas, você vai procurar esposas para você, você vai procurar esposas para os seus filhos e esposos para as suas filhas, vocês vão aumentar, vocês não vão diminuir. E uma coisa, vocês vão orar a Adonai, vocês vão orar a mim, diz o Senhor. E vocês vão orar a mim para que o bem-estar da cidade venha e o bem-estar de vocês estar ligado ao bem-estar da cidade. Se a cidade for mal, vocês irão péssimos. Se a cidade não prosperar, vocês não vão prosperar. Nós estamos num processo político sempre, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos tem eleições e que se alternam de 2 em 2 anos. Prefeitura, governo e união. E é nesse momento que eu quero compartilhar, principalmente com aqueles que são de princípio judaico-cristão. E se tratando de princípio judaico-cristão, a gente precisa entender uma coisa. O princípio judaico-cristão é o seguinte: aqui está em minha mão o primeiro livro escrito por Moisés, Moshe, faz parte do Pentateuco, Bereshit. É daqui, desse livro, que nós tiramos todo o contexto da Bíblia que nós temos em nossas mãos. Está aqui. Essa Bíblia aqui. Só que essa Bíblia que nós temos, essa que eu estou lendo, é completamente diferente dessa que eu mostrei a vocês, porque essa é uma Bíblia judaica completa. Ou seja, o texto dela é extraído com a máxima preservação do contexto judaico, preservando até os nomes próprios. Então, tem situação nessa Bíblia aqui que nós não vamos encontrar conforme está escrito nessa Bíblia completa judaico-cristã, certo? Então, Bíblia completa, Bíblia judaica completa. Tem a Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, e tem o Taná, o Antigo Testamento, e tem a Torá, todos os livros do Antigo Testamento. Mas eu quero, partindo desse princípio da originalidade, convocar principalmente pastores, líderes religiosos, padres também, para uma profunda reflexão e chamando a atenção desse texto. Esse texto não diz que nós devemos pedir nada a ninguém. Eu era assistente de um arquiteto da Convenção Batista Pernambucana, Convenção Batista Brasileira, chamado Glenn Swicegood, lá na Comissão Predial Batista, que ficava em Recife. E um dia, numa reunião com vários líderes, engenheiros e arquitetos, eu estava ali ao lado dele, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse que os pastores gostam de orar. Realmente os pastores oram muito. Mas muitos dos pastores, eles oram
assim. Pedem muito, pedem demais. Ele falou isso sentado à cabeceira da mesa e demais outros engenheiros e arquitetos do Nordeste. Esse texto, portanto, serve para mim e experiências que eu vivenciei no tempo de jovem, quando o próprio Senhor diz: procurem o bem-estar da cidade para a qual fiz que os levasse em exílio e orem a Adonai a favor dela, pois o bem-estar de vocês está ligado ao bem-estar dela, da cidade. Então, quem deve promover o tzedakah, que são atos de justiça, quem deve proceder com a lisura, com a honestidade, com a integridade, são os líderes, a igreja de Yeshua, a igreja de Jesus. Nós vamos ter a marcha. Essa marcha, quando começou aqui em Juazeiro, da Bahia, aqui nessa cidade onde eu moro, essa marcha nós fizemos, nós os pastores. Eu estava à frente desta marcha, juntamente com o pastor Teobaldo, que era a congregação na época da primeira igreja, e eu era o pastor da primeira igreja. E hoje eu vejo que a marcha não é aquela marcha para Jesus. A marcha não é feita pelos evangélicos. A marcha é um evento da prefeitura para a comunidade evangélica. Quem supre os cantores, essas coisas todas, é a prefeitura, que não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim a questão da marcha aqui em Juazeiro, como em outras cidades. Porque nós não temos que pedir nada a ninguém. Deus nos dá todas as coisas. Nós não precisamos de migalhas de ninguém. Esse é um momento também de processo político. E nós precisamos buscar o que a palavra diz. A palavra diz: procurem o bem-estar da cidade, procurem o bem-estar do Estado, procurem o bem-estar do país. Por que o povo foi exilado para Babel, Babilônia? Sabe por quê? Porque não obedecia ao Senhor, não obedecia ao Eterno. Os nossos corações precisam se voltar à obediência à palavra de Deus. E vou dizer, os pastores que fiquem zangados comigo, a igreja fique zangada comigo, mas o que nós estamos observando é que, ao invés dos pastores terem competência para não estar mendigando e não ter emprego de favores, nós possamos, como igreja do Senhor, porque a palavra diz aqui em Jeremias 29:7, procurem o bem-estar da cidade. E procurar o bem-estar da cidade não é sendo conivente com coisas erradas que acontecem na cidade, no Estado e na União. A igreja precisa se levantar como voz profética. A igreja precisa ser o exemplo. Eu moro aqui desde 1991. Conheço Juazeiro desde 79. Quando eu era bem jovem, trabalhando numa empresa chamada AGTEC, Agricultura Técnica, Indústria e Comércio, trabalhei num projeto aqui de irrigação. Me lembro um projeto de irrigação com aspersores ZN30 sobre tripé, para irrigar cana, alguma coisa assim. E foi aqui o projeto Mandacaru. Aqui no projeto Mandacaru. Então, eu digo para vocês, a responsabilidade, pastor, a responsabilidade, meu irmão, é sua. Deus te deu autoridade, a palavra dele diz isso, claramente. Portanto, eu faço um apelo aos crentes, aos cristãos, àqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que amam ao Senhor. Por favor, atente para o que a palavra diz. A palavra diz, sabe o quê? Procurem o bem-estar da cidade para a qual fiz que os levassem em exílio, e orem a Adonai a favor dela, pois o bem-estar de vocês está ligado ao bem-estar dela. Sabe por que a gente sofre com muriçoca aqui em Juazeiro? Porque a gente procura o bem-estar nosso.
E a gente deveria procurar o bem-estar da cidade. O bem-estar da cidade é não ter nenhuma casa nessa cidade sendo infernatizada, vou dizer assim, um inferno de tantos mosquitos em suas casas. Isso já deveria ter sido resolvido. As ruas, as fezes dessa cidade andam, caminham, trafegam nas avenidas. Amados, nós precisamos orar sim, mas nós precisamos fazer alguma coisa. E a responsabilidade não é só do governo que aí está, não. A responsabilidade é nossa. Nossa. E quero aproveitar o ensejo para dizer a vocês o seguinte: vamos orar muito pelo nosso Brasil. Orar muito pelo nosso estado, Bahia. Vamos orar muito por nossa cidade, Juazeiro. 2 ministros estiveram aqui. O governo veio aqui através da vida deles. E quero dizer a vocês o seguinte: o Senhor nos deu inteligência e sabedoria para discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Pense nisso. Deus abençoe vocês. Essa é a minha preocupação. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês. Todos vocês que ouvirão esse vídeo, orem por mim, por Juazeiro, pela Bahia e pelo nosso Brasil, nosso presidente. Shalom, shalom.